Documentos e trocas de mensagens revelam os detalhes por trás de um esquema internacional de tráfico de bebês. A Polícia Federal descobriu como a quadrilha operava depois da prisão de um português. Segundo as investigações, ele comprou um recém-nascido que ainda estava na maternidade no interior de São Paulo. As mensagens descobertas pela polícia mostram que ele negociava a compra de outros 4 bebês. Com apenas 16 dias de vida, a menina recém-nascida é tirada ilegalmente do Brasil. Ela chega no aeroporto no colo de uma mulher que não é a mãe. E viaja com um homem que não é o pai. Segundo a Polícia Federal, os dois integram uma quadrilha especializada no tráfico internacional de crianças. O homem apontado como chefe do esquema é o português Márcio Rocha. Ele está preso. E a prisão foi dentro da Santa Casa de Valinhos, no interior de São Paulo, quando o português esperava o nascimento de um menino para também levá-lo para a Europa, 2 meses depois de ter viajado com a menina. Numa conversa por mensagem apreendida no telefone de Márcio, o português fala sobre o menino que ia nascer com um homem que teria interesse em receber o bebê em Portugal. Vou a Portugal, levo a minha filha e regresso, a buscar a outra, claro. Do outro lado, o homem se mostra surpreso com a agilidade de Márcio. Estou estupefato. Deixe-me digerir. O português explica. Estamos no Brasil, um dinheirinho aqui ou ali, no lugar certo e se vai conseguindo. A mãe desse menino, que não foi levado graças à ação da polícia, é do Pará e recebeu R$5.000 da quadrilha. Novos detalhes da investigação revelam que, além dos recém-nascidos de Valinhos e do Pará, o grupo negociava com outras 3 mulheres que também venderiam seus bebês para a quadrilha. Uma de Brasília, outra de Curitiba e uma terceira mulher que já estava em Portugal. Todas jovens e pobres. A investigação ela tem 2 momentos distintos. Um em relação ao português, que ainda se encontra preso, e um novo procedimento foi instaurado em relação às outras pessoas que estão participando, possivelmente desse crime dos crimes que estão sendo investigados ainda. A prisão do português interrompeu os 2 primeiros negócios. Já a moça grávida, que tinha ido para dar à luz em Portugal, não foi localizada. A Polícia Federal Brasileira ainda aguarda informações da Polícia de Portugal. Em países que as polícias, infelizmente, não costumam fazer a cooperação policial, a cooperação internacional. Então, a gente tem uma dificuldade muito maior. Nessa mensagem, Márcio conversa com o marido dele, Hélder Dias, que também é comparsa no esquema e mora em Portugal. O português alerta que o marido precisa levar ao hospital a grávida brasileira que foi para lá para ter o bebê. Consulta às 3 na maternidade Júlio Diniz. Hélder reclama. Está cheia de gente. Greve dos médicos. Tem 30 pessoas na nossa frente. A maternidade Júlio Diniz fica na cidade do Porto, onde Hélder e Márcio moram. Na casa deles, inclusive, foi encontrada a menina que embarcou no aeroporto de Guarulhos. Em Portugal, ela foi levada para um abrigo. A justiça portuguesa exigiu exame de DNA para repatriar a criança, mesmo o português admitindo em depoimento que não era o pai verdadeiro. A exigência de um exame de DNA, que complica, uma vez que ela está em Portugal e ele está aqui no Brasil, é um complicador da situação para efetivamente ter a criança de volta. Então, enquanto isso, ela está num abrigo, sendo que ela já poderia estar aqui junto a uma família. Essas 5 negociações foram as identificadas pelos investigadores. A Polícia Federal ainda investiga se mais recém-nascidos foram negociados ou se desmantelou uma quadrilha no começo das atividades criminosas. No Brasil, a investigação indica Márcia Honório
como o braço direito do chefe da quadrilha. A mulher que aparece nessas fotos ao lado do português e até carregando um bebê no colo dentro do aeroporto seria a ponte entre Márcio e as grávidas. Os policiais identificaram que Márcia recebeu do português R$ 17.960. Durante a investigação, a Polícia Federal descobriu um advogado aqui de Campinas que seria um consultor do português e que passou também a ser investigado por tráfico de pessoas. Os policiais afirmam que este advogado ensinava a Márcio estratégias para tirar recém-nascidos do Brasil de modo a parecer um negócio dentro da lei. A perícia encontrou no celular de Márcio uma mensagem desse advogado alertando o português sobre os riscos desse crime 2 dias antes de o estrangeiro ser preso no interior de São Paulo. O advogado Vanderlan Milanês mandou a seguinte mensagem para o casal Márcio e Helder. Eu tenho medo que vocês ficam cutucando lá no Rio Grande do Sul, em Curitiba, em Marabá, agora em Brasília, sabe? Vocês estão passeando muito, entrando na internet e fuçando nessas coisas. Eu ia falar para você, cuidado, não se meta mais a fundo do que você já se meteu. Pode ficar bem fedida essa história, entendeu? Cuidado, entendeu? E Vanderlan foi além. O que eu sempre aconselho é assim, não deixar amamentar, porque você cria laço afetivo com a criança. Acabou de nascer esse bebê, na hora que sai do hospital, já bota no avião e vai embora, entendeu? Assim que as crianças nasciam, o português registrava como pai e entrava com um processo na justiça de guarda unilateral. As mães assinavam um termo abrindo mão da criança. A polícia encontrou documentos modelo fornecidos pelo advogado Vanderlan. Por telefone, Vanderlan Milanês afirmou que não podia comentar o caso por orientação do advogado. Infelizmente, eu não vou poder ajudar muita coisa por orientação de um advogado que me defende. Falou para eu não comentar nada. Também procuramos Márcia Honório, que mora em Valinhos, no interior de São Paulo. Não quero falar, fala com o advogado. Procuramos o advogado de Márcia, que é o mesmo que defende Márcio Rocha. Por mensagem, a defesa afirmou que, por enquanto, a família ainda não quer se manifestar. Para a Polícia Federal, ainda não está claro se essas crianças eram, de fato, levadas para a adoção. Muitas vezes as pessoas pensam isso. Essa criança vai ter uma vida muito melhor num país mais desenvolvido, mas efetivamente a questão é, quem garante isso? A gente não sabe o que vai acontecer com ela, então ela pode ter sido levada para lá para ser retirado um rim. Enfim, a gente efetivamente não tem como garantir o que vai acontecer com essa criança.